Só um instantinho que eu vou botar aqui para... Hoje a internet está um pouco lenta aqui, ó. Acho que eu vou deixar. Não, apareceu. Eu vou deixar, vou só gravar aqui. Então, vamos começar hoje o nosso estudo. Vamos fazer o nosso primeiro capítulo do livro, Os Mensageiros, contando com a bondade, né, com a inspiração da espiritualidade maior e com a ajuda de todos também, né? Graças a Deus. Senhor Jesus, aqui nos encontramos mais um sábado, a fim de estudar para compreender melhor as tuas leis, a tua bondade infinita, a grandeza do universo, a beleza da vida que criaste em todas as formas. Dá-nos, Senhor, a lucidez, a clareza, a inspiração para entender nas entrelinhas o conteúdo deste capítulo, que traz revelações e que nos ajudará, por certo, ao melhoramento e aperfeiçoamento de nós mesmos. Conduz-nos, Senhor, ao teu amor, através dos ensinos que vamos trazendo, interiorizando, refletindo e concretizando em ações. Envolve a todos nós, e que a falange bendita que nos acompanha do esclarecimento se faça presente em todos os nossos lares, trazendo reconforto, a renovação, o entendimento, a saúde e a paz. E que cada um que nestes lares esteja também possa receber das tuas bênçãos de saúde e de equilíbrio. Que a paz de Jesus e a tua, mestre querido, sejam hoje e sempre conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos esperar aqui que ele agora funcione. Só está fora do lugar. Está voltando. Só um instantinho que ele está me dando uma mensagem aqui. Voltamos, espera aí. Só um instantinho.
Vou fechar umas coisas aqui, que está dando uma certa interferência. Hum. Ele não está indo, não está aumentando, né? Não, Não agora sei por foi. quê. Agora foi. Agora foi, tá. Sim. Peraí. Vamos aqui. Isso. Então, vamos lá. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Então, hoje, nós vamos dar início ao, ao capítulo 1 do livro, né? Fizemos o nosso prefácio, tivemos a reunião sobre os princípios básicos da doutrina, para nos dar uma ajuda e fazermos uma correlação, né, com tudo que a gente vai ver no livro. E aqui, eu não sei se é porque está muito em cima, isso aqui é um breve resumo, tá, do prefácio, para que a gente possa se lembrar, para aqueles que não vieram, para aqueles que não assistiram, né, em que é colocado por Emmanuel, prefácio de Emmanuel, né, algumas questões bem importantes que eu acho legal a gente dar uma repetida. Forçoso é reconhecer que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo na renovação, é passo da evolução simplesmente. Eu vou pedir para quem ficou para admitir quem entrar agora, tá? Ok. Porque aqui está meio lento, estou com um pouco de dificuldade. Ó. A Glória também agora está entrando. Então, vamos lá. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na Terra, consoante a vontade de Deus. São afirmações, né? O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta. Muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Se procuras a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal como à esfera dos astros distantes.
e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. Esse livro é para quem já se cansou da animalidade. Não vamos esquecer disso. As mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor, né? Outra coisa bem importante é essa questão, né? Para que a gente tenha o senso de ser filho de Deus, que somos filhos de Deus, né? E assim fazer o inventário das nossas próprias realizações. Quer dizer, olhar para dentro, verificar o que que a gente fez de bom, o que que a gente se equivocou, o que que a gente pode mudar, mas diante de tudo isso, o aceite nosso, né? Diante daquilo que nós ainda somos, para podermos vencer e com responsabilidade diante do Senhor, né, da vida. E aí eu peguei essa frase que até a Miriam citou no estudo dela, né, dessa semana, de Chico, que também é uma frase de um autor, se não me engano, em inglês, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, mudar o que nós fizemos, né? Voltar atrás em circunstâncias do nosso passado, das inúmeras existências que nós tivemos, em que nós nos equivocamos, nós podemos nos arrepender hoje, né? Mas não podemos mudar, está feito. Mas daqui para frente nós podemos recomeçar, realizando de forma diferente e fazendo a nossa renovação. Então, vamos ao capítulo de hoje. A gente vai lendo e vai conversando, tá? Vamos lendo e vamos conversando. Vocês estão ouvindo bem? Sim, 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 tô Então, ouvindo. André Luiz, obrigada. André Luiz começa assim: desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro tópico aqui da gente, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar que o André Luiz, do livro que escreve Os Mensageiros, ele não é o mesmo André Luiz do nosso lar, né? Ele se desenvolveu, ele fez um processo de desapego, né? Que a gente vai ver aqui durante a leitura do capítulo. E muita coisa ele começou a entender, começou a vislumbrar, né? E a modificar. Então, quando ele fala, ele fala aqui, né, que ele se desligou dos laços inferiores, que prendiam as atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito, essa semelhante libertação não se fizera espontânea, né? Porque todo o trabalho de libertação, de desapego, né?
porque ele tinha o final do nosso lar, quase no final do nosso lar, ele vai ao lar dele pela primeira vez, né? E quando ele chega lá, ele encontra a mulher casada, feliz, né? Os filhos, ninguém, não estava muito bem, né? Não estava muito harmonizado. E a única que às vezes pensava nele, Era após uma filha. esses anos todos, né? Era a filha mais Filho. nova dele. Era a filha mais nova. Então, ele se deparar com uma situação que era, vamos dizer assim, era a segurança, vamos dizer assim, né? Era o lar, era a esposa, eram os filhos, eram os parentes mais próximos que ele tinha, né? Foi terrível para ele, porque ele não compreendeu, mas como eles me esqueceram, eles, né, mudaram de vida. É, e isso tudo também vai ser colocado aqui nesse capítulo, a gente vai falar. Mas para ver como é que foi difícil, como é difícil quando a gente parte do mundo físico e muitas vezes as pessoas ao nosso entorno, elas se esquecem muitas vezes de nós, não é? Elas não podem não estar mais pensando tanto em nós, né? Até é natural que ocorra conforme o tempo vai passando, porque a vida ela tem que se reorganizar, não é certo? Mas ele sentia que não havia aquele sentimento de carinho, de afetuosidade, de amor, né? E aquilo foi um choque muito grande. Tanto é que foi uma cena bem forte desse filme, que ele entra dentro de casa e ele sai botando fogo pelas ventas, né? Ele vai direto, que é uma metáfora, né? Ele sai daquele É. ambiente do lar dele e vai para no umbral, onde ele se encontrava, né? Quer dizer, na verdade, ele não foi, mas as emoções, né? O, a psique dele, aquilo tudo o transportou mentalmente, vamos dizer assim, para aquele lugar, para que ele sentisse toda aquela dor, aquele sufocamento de uma vibração que já estava distante dele, porque ele já estava no nosso lar, já tinha tempo, né? Que a gente não sabe exatamente quanto tempo depois de estar no nosso lar, eu pelo menos não me recordo se tem isso no livro, ele retorna ao lar dele, né? Então, isso tudo foi muito difícil, porque é o desapego, né? Você se desapegar, você se libertar, você liberar, porque ainda não amamos como devemos amar. Nós amamos egoisticamente, né? Então, e ele tinha uma maneira de se colocar, né, um tanto querendo que todos fizessem aquilo que ele achava que era o certo, né? Aquele amor que manda, né? Que quer controlar, enfim. Então, ele chega, encontra a casa completamente diferente, a mulher muito feliz com o ex-marido, com o novo marido, né? Então, isso foi um baque para ele, né? Como ele diz, semelhante libertação, contudo, não se fizer espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos. Guardava a certeza de que amigos espirituais, ele sabia, até porque ele foi resgatado por eles, né? A pedido da mãe, né? Pelas orações da mãe dele, a espiritualidade superior se aproximou dele para que ele pudesse ser amparado e retirado daquele lugar, embora a espiritualidade sempre esteve ao lado dele, mas ele é que não tinha ainda condições de ver e de querer e de sentir que necessitava uma mudança, uma transformação, a saída daquele lugar
inóspito, né? Para não dizermos outras palavras, para um ambiente mais harmônico, onde ele receberia os cuidados necessários. Então, antes a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração, mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro. Quer dizer, ele não via jeito, né, Uhum. do que procurar diferentes motivos de interesses, né? Eu estou sozinha aqui, só eu e Tereza. Todo mundo fugiu. Não Eu estou não vendo sei. ninguém. Ninguém É, Eu tô. fugiu, não. Eu Eu tiro aqui. a coisa que é para Eu tô agora ficar aqui. ruim, às vezes, a internet. Para Eu não tô fica ficar aqui. não. falhando. Somos Se a 15 gente hoje. olhar aqui e não ver nada, é horrível, né? Parece Eu que a gente fui, está eu sozinha fui, Pronto, falando pro, pronto. pro eu, universo. eu fui É, menos de 5 minutos ali atender a porta, que eu tô com a campainha não, é junto com a porta. porque não vamos parar, que eu fiz até a brincadeira isso. É porque eu não estava aparecendo ninguém para mim, não aparece todo mundo, não. Aparece 4 pessoas, 3 pessoas só. Eu tô É, ligada. então, tá certo. Eu Então tô vamos lá. aqui. Estamos. Que bom, Eu ainda estou bem. aqui, gente. Vocês estão me vendo? Sim. Estamos. Estamos. Ah, Sim, então está tá bom. dirigindo. Isso. Aqui é que tá difícil, porque o negócio não quer mudar, meu Deus. Foi assim que, eminentemente surpreendido, deixa eu ver se é esse mesmo, é. Foi assim que, eminentemente surpreendido, André Luiz continua. Observei a minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição de um caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. O que será que ele queria dizer com isso, né? Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, a maneira do alvião, uma enxada, né? Pesada, pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Bonita essa imagem, né? É, É. e ele fala, né, que naquele ano foi assim que, surpreendido, observei a minha própria transformação, né? Ele estava falando da ida dele à casa dele, agora já compreendendo que ela tinha refeito a vida dela, que tinha encontrado um bom companheiro, que a vida tinha que seguir e que ele também tinha que seguir, não é? Porque Dante, ele vivia a feição do caramujo, né? Que vivia dentro daquela concha dura, né? Impermeável, quer dizer, ele vivia num mundo próprio. Ele vivia num mundo próprio. É como aquela pessoa que está sempre olhando para o seu próprio umbigo, né? Tudo acontece com ela, o pior é com ela, sempre comigo, sempre preocupada consigo, né? Ela não consegue ver o que está acontecendo ao redor dela, ela não consegue. Ela só se preocupa com o que ela sente, com os problemas dela, com as dificuldades dela, mas ela não consegue ver além disso, né? Porque ela está presa ali, feito um caramujo, preso dentro daquela concha. Não vê nada, ele está ali, né? Ele está ali. Então, para que você consiga ver, o que acontece? O que a espiritualidade faz? Para que a gente possa sair dessa concha. Porque muitos de nós ainda vivemos nessa concha. Sim. No Se caso não o dele, tempo inteiro, né? Se não o tempo inteiro, em algumas épocas, em algumas circunstâncias da nossa vida, a gente quer entrar para dentro da concha. Fala, eu acho Tereza. que a espiritualidade manda dor e sofrimento, né? Para burilar, né? Exatamente, né? Então aí bate com o avião ali, né? Para quebrar aquela concha, né? E
abrir os horizontes, né? Então ele fala: agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental. A maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Quer dizer, quebrava a minha estrutura íntima, aquela do machão, do que quer controlar tudo, do que só faz o que ele quer. Eu estou falando ele, mas pode ser perfeitamente ela, tá? Porque aqui a gente está falando do André Luiz do livro. Mas isso é problema do ser humano. O ser humano pode ser, né, do sexo masculino, do sexo feminino, qualquer gênero que seja, do ser humano, né? Então, ele não entendeu de pronto, porque ficou por demais abalado, né? Mas ele percebeu que aquela estrutura que ele mantinha foi quebrada, né? Nas viciações do sentimento. Quer dizer, fez com que os sentimentos que ele nutria, que ele achava que eram bons sentimentos, fossem colocados como num espelho para que ele pudesse se ver, para que ele pudesse observar, enxergar, né? Então, com tudo isso, o pensamento dele também mudou, porque o pensamento está junto com o sentimento. Uma coisa não pode se dissociar de outra. E isso deu aquele chacoalhar nele, né? Libertara-me, ele continua. Expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, mais ampliado, né? Alcançando longa distância, né? É como ali no início ele fala do infinito, né? A gente começar a olhar para o céu, começar a olhar, ver o que tem, aquelas estrelas mais além, começar a refletir sobre isso. A gente vai sair desse mundo pequeno que a gente vive todo dia para entrar num mundo grande, né? No macro. A gente vai sair do micro para entrar no macro. E aí vai todas as coisas relacionadas a isso, né? Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores, né? Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre. Ele está se referindo àquela vez que ele foi. Aí ele começa a ir de novo, mas um tempo depois, né? Aí, narrado agora aqui no livro Os Mensageiros, né? Ele começa a frequentar. Ele começou a observar e colocou o marido, o novo marido da esposa, não mais como um adversário, como um inimigo, né? Mas sim também como um benfeitor, que foi dar amparo, que foi dar apoio. Não é a família, a esposa e a família, seus filhos também. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo terrestre, mas como senhor, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Isso é também uma coisa importante para a gente ver aqui, né? Ele começou a enxergá-la como uma irmã e o companheiro como um irmão. E assim também os filhos, não como propriedade dele, mas como irmãos do caminho que a vida tinha colocado sob a sua responsabilidade. E ele fala, né? Quanto estivesse, e auxiliá-los quanto estivesse em minhas forças, né? Porque
A gente pode ajudar até um determinado ponto. Os mais evoluídos ajudam muito mais, porque têm noção do que devem, do que podem, do que é necessário fazer e daquilo que não é necessário fazer. Nós que ainda não temos essa condição, muitas vezes queremos fazer tudo, mas não podemos. Não temos essa condição e nem adiantaria, né? Então, nós fazemos de acordo com as nossas forças. Assim também é na vida física, né? Nós vamos até um limite. Oi? Alguém falou? Não. Eu escutei alguém falar. Não, não falei nada, não. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. A quem ele ajuda, né? A quem ele vai depois, que ele ajuda, que ele auxilia, né? Naquele processo de enfermidade que ele tinha. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Isso também é uma coisa muito importante. Ele está falando como desencarnado, vendo a família dele enquanto encarnada. E a ciência daquilo que ele tem a fazer, que ele tinha a fazer em relação a eles. Isso também serve para nós, não é? E nós observarmos, considerarmos os filhos não como propriedades nossas, né? E sim companheiros muito caros que Deus nos confiou, né? Aos quais nos compete estender os benefícios do conhecimento novo. Quer dizer, se esse conhecimento novo, para ele iria inspirá-los a conhecer, a fazer parte da vida deles, hoje nós, enquanto encarnados, devemos inspirar, né, esse conhecimento novo para que faça parte da vida dos nossos filhos, não por imposição, mas sim por inspiração, por exemplo, por comportamento, influenciando-lhes dessa maneira, para que eles possam ter uma base, uma estrutura, porque senão ficam distanciados de Deus. E quando nós ficamos distanciados de Deus, nós também nos distanciamos do nosso próximo, do nosso semelhante, daquele que caminha conosco, daquele que precisa do nosso apoio, daquele que precisa do nosso amparo, daquele que Deus colocou ao nosso lado para que a gente pudesse ajudá-lo, auxiliá-lo. Mas, Valéria, E posso falar uma coisa? sim, É assim, você está falando, né, a postura, o pensamento que a mãe, o pai tem que ter. Mas é muito complicado, né, quando você participa, às vezes, de uma mãe, de um pai que perde um filho, sim. né? É difícil você, às vezes eu então não tenho nem palavras. Às vezes é o silêncio. Você só consegue abraçar, Mas né, às aquela vezes pessoa. Às vezes a palavra é dispensável, né? Porque É, o melhor mesmo é estar ao lado, é abraçar, é acolher, né? é, Às vezes a gente não você, precisa falar, é só é, eu te entendo, eu te entendo. tem Entendeu? momentos, Abraçar aquela pessoa, ela se isso, sentir acolhida, né? E tem porque momentos que também você, a gente porque existe o livre-arbítrio, né? Então, eu tô juntando aí o que eu estou falando aqui com o que você está falando aí, né? Todos uhum, nós temos o livre-arbítrio, né? Então, e a gente sabe também que o estudo é importante porque ele muda a nossa cabeça, né? Ele muda a nossa cabeça. Quando a gente entende e busca colocar em ação, em
em ação na nossa própria vida, né? Uhum. A gente sabe, pelo Espiritismo, né, que existe no mundo injustiças, mas não existem vítimas e nem existem injustiçados. São coisas diversas. São coisas diferentes. Então, as coisas, às vezes, elas se encaminham para um determinado acontecimento. Agora, vai depender de se aquilo foi encaminhado por nós, pela nossa livre escolha, pelo nosso despreparo, pela nossa intemperança, pela nossa falta de responsabilidade com a vida, ou aquilo constava de uma possibilidade para a nossa desencarnação. Eu não quero entrar nesse assunto porque não é a aula. A gente pode até fazer uma aula sobre isso num dia aí que a gente tem a possibilidade de fazer. Mas a gente tem que pesar tudo isso. Agora, nesse momento, às vezes, realmente, só para assim, fechar Contextualizar, isso. né? A gente às vezes não tem mesmo palavras para dizer. A gente não só tem. tem sentimento para compartilhar. E é o E melhor a nada que a fazer. gente, e nada que a gente Que às fale vezes vai amenizar Não é. Porque a aquele dor de quem momento. sabe que a vida não cessa, né? Nós sabemos que a vida não termina na matéria. Mas nós não vamos sentir saudades. Nós Sim, não vamos claro. mais abraçar aquela pessoa, nós não vamos mais brigar com aquela pessoa, nós não vamos mais rir com aquela pessoa, nós não vamos mais brincar com aquela pessoa, não é? Não vamos sair, não vamos abraçar, enfim, isso é tirado de nós, de um momento para o outro. E Por é isso que doloroso. por isso que viver é viver, né? A vida é uma só. A gente tem várias experiências, né? Várias encarnações, várias experiências que nós retornamos ao mundo. Por isso que quando a gente sabe disso, a gente deve dar maior valor ao valor do momento, a estar no momento presente. Coisa difícil de hoje em dia nós conseguirmos, nós estamos aqui, muitas vezes nós estamos aqui, mas estamos pensando no daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, que temos alguma coisa ou um problema para resolver, enfim. Muitas vezes a gente se pega longe de onde a gente está. A gente está de corpo presente, mas a gente não está presente. Então, a gente não está vivendo aquilo verdadeiramente, né? É como o aluno que vai à escola, está escutando um rádio ou está fingindo que está lendo o livro, está lendo outra coisa, e o professor pergunta a ele o que quer dizer aquilo, e ele não sabe responder, porque ele não ouviu a aula, ele não prestou atenção, né? E é Ele se aquele que perdeu, vive né? perguntando, ele se perdeu, como é que é aquilo mesmo, hein? Falou, mas eu não entendi. Não entendi. Às vezes a pessoa não entende, e aí pode perguntar, né? Mas às vezes a pessoa ela não ouviu, entendeu? Aquilo não entrou, porque ela estava prestando atenção em outra coisa, a cabeça dela estava em outro lugar. Então a gente É tem que aquilo que a gente fala, tá ligado no automático. Isso, exatamente. Está fazendo uma coisa, está pensando em outra, não sei o quê, não sei. Por isso que hoje a gente está assim nessa coisa. De repente dá um branco, esquece tudo, né? Dá um pau ali no computador né, daquela ausência, né? Aí a gente tem a tal da ausência, né? Porque a cabeça não aguenta de tanta informação, de tanto problema, de circuitos ficam todos loucos, doidões, desvairados. Eu falei, vamos fazer o seguinte, pá, vamos dar uma falta de luz aqui rápido, pá, onde eu estou? Daqui a pouco eu volto, né? Mas precisa, né? Não estou falando, não vamos entrar porque não é uma coisa simples Não, assim, mas não. muitas vezes é uma coisa, porque é muito estresse, a maioria das vezes que acontece é estresse, puro estresse, É. né? É puro estresse. No fundo, é o estresse.
Porque é uma coisa medonha, porque o estresse é uma coisa boa para nós. O estresse é uma coisa boa para nós, nos faz ter resoluções rápidas e tal. Mas você está estressado, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Tem uma hora que pifa, alguma coisa vai pifar. Não tem jeito, né? Porque a gente está mais. Porque eu não estou dizendo, gente, isso de nada que aconteceu com ninguém, tá? Eu estou falando isso porque a gente sente que acontece assim, que a gente sente com a gente também, não é? Uhum. Que a nossa saúde piora, a gente começa a passar mal do estômago, começa a ter dor de cabeça, começa isso. Cada um tem as suas coisas, né? As pessoas são diferentes, cada um aperta num lugar. Mas a gente tem que parar e falar assim, gente, mas por que eu estou tão preocupada? Por que eu estou querendo controlar a vida do meu marido? Que não está muito legal, ele está assim, ele está assado, mas eu não posso controlar. O que eu posso fazer? O que está dentro das minhas possibilidades. Eu agora há pouco, Quem controla tudo é Deus, é Deus. Deus é que está no controle. É claro que nós, só um instantinho, Glória, só para não perder o raciocínio. É claro que nós temos a nossa responsabilidade de direcionar o caminho, de fazer a boa escolha. Dependendo da nossa escolha, nós vamos sofrer ou não. Mas tudo isso também, gente, tem como reparar. Não vamos ficar nos culpando porque a gente errou, porque isso, porque aquilo, não. Vamos focar na coisa boa, né? Na fé, na esperança, na possibilidade que a gente tem de mais um dia. Então, se eu briguei com alguém, se eu me indispus com alguém, vou ligar para aquela pessoa, vou pedir desculpa para ela. Se ela não quiser aceitar, isso aí não é meu problema. Meu problema é eu fazer a coisa certa. E também não julgá-la porque ela não me entende ou porque ela não quer aceitar a minha desculpa. Uma hora ela também vai despertar. Todos nós estamos despertando, mas nós temos que fazer o que é possível. Parar de tentar controlar o que não podemos controlar, não é? A gente, quando é jovem, fala assim, me apaixonei por uma pessoa maravilhosa, isso assim, só tem defeito. É assim, 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 né? Aí a gente fala assim para a amiga, né? Mas você não tem problema não que eu mudo, depois eu mudo isso. Eu vou dar um jeito, logo muda. Muda nada. Muda nada, tu gasta um tempo da tua vida, te tira até o sangue, fica anêmica. Toma sangue, toma sangue, toma sangue, não adianta, porque não muda, as pessoas só mudam quando elas querem mudar. O que a gente pode fazer? Conversar, inspirar, mostrar e deixar que a pessoa tome a decisão dela, mas vai errar, eu sei que vai errar, mãe, coração de mãe sofre, né? Vai dar um passo errado, mas eu vou deixar, porque se eu não deixar, vai dizer que sofreu porque eu não deixei, não é? Uhum. Então, você deixa. Quando é criança, você não deixa, porque não tem condições de entendimento, não tem lucidez, não tem estrutura íntima, né, de saber o certo do errado, que isso é perigoso, aquilo não é perigoso. Mas quando é maior, e assim é com todo mundo, são amigos, é o pai, é a mãe, enfim, é tudo. Então você quer controlar, não quero que a minha mãe fique doente, eu não quero que não sei quem, é doloroso? É doloroso. Mas o que eu posso fazer? Amar, cuidar, fazer o que estiver ao meu alcance. Também não é me anular para a vida, né? Me entregar num trabalho que não é só aquele trabalho que eu tenho que ter, que eu tenho que realizar. São vários trabalhos. Então, às vezes, a gente faz, é 880. Não é 880. É aos tantos por cento que cada coisa merece, cada pessoa merece de você. Mas não adianta você querer mudar a cabeça dos outros, porque as pessoas não vão mudar. Não vão mudar, né?
Alguém ia falar, eu já não sei nem mais onde eu estou. Vamos lá. Alguém é Era a Glória. Glória. Foi Deixa eu ver Glória que aqui. falou? Quem que Não, falou que eu falei? Espera só um não, pouquinho. Foi Glória, né? fui eu. Foi. Foi. Eu falei, agora, eu ia dizer, agora mesmo, eu fui fazer uma coisa, eu voltei de meio do caminho, porque eu esqueci o que eu ia fazer. Excesso de informação. É Excesso verdade. de É informação. verdade, é. Eu pego uma coisa na Pensar. mesa, estou tirando a mesa e vou para, vamos dizer assim, botar na pia para lavar ou então jogar fora no lixo, na lixeira. Aí, às vezes eu abro a geladeira. Ai, Ainda bem que pronto, há já. tempo eu não coloco lá dentro. Então, isso está geral, mas nós temos que nos endireitar, né? Também estou Porque nessa. senão nós vamos partir antes do tempo, não é? Nós vamos partir antes do tempo, porque a gente está, vamos dizer assim, a gente está ultrapassando o limite, né? O limite do corpo mesmo, né? Para quê? Né? Então, essa é a pergunta. Então, vamos voltar lá para André Luiz, que ele que tem Eu que nos queria. ensinar. Nós Valéria, ainda não estamos Valéria, ensinando nada. Valéria, Fala, eu achei Janine. importante. Foi no parágrafo, no tópico anterior, que ele falou que só então ele reconhecia os adversários dele como benfeitores. Assim, Uhum. passou todo aquele processo para ele poder aprender que tudo que acontece, que Deus permitiu, é realmente para o nosso bem, não é? Para aprender a sofrer, que é difícil, mas Exatamente, é o que é. E a gente tem que dar conta disso, né? Porque a gente às vezes passa pela vida. Esse livro ele é muito importante. Fala muito de coisas de mediunidade, tudo, mas fala muito da gente. Fala muito da gente, né? A gente tem que dar conta dessas coisas que a gente passa pela vida quando está encarnado, fazendo, de chá, né? E aí, depois, quando a gente desencarna, a gente vai sofrer as consequências. Não sofre só aqui, não, sofre lá também. As consequências do excesso, né? Que é um excesso, né? É um excesso de amor que controla tudo, né? Então, será que isso é amor? Primeira coisa a perguntar para a gente, né? Uhum. Então, é como ele coloca aqui, né? Então, eu vou começar lá de cima, que eu acho que é lá de cima que eu tenho que começar, porque eu já não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades, né? Então, competia estender os benefícios do conhecimento novo. Para ele, né? Ele agindo com esses conhecimentos novos, né? E os inspirando também, não impondo, os inspirando, né? E a gente via lá no filme Nosso Lar que ele inspirava, né? Tinha aquele lance da filha menor que tocava piano, ela, quando ele chegava, ela se lembrava dele, aí ela lembrava da música que ela tocava no piano com ele, quando ele estava, que ele gostava de ouvir, não é? Então, é isso, é a presença deles entre nós que nos inspira. Às vezes, quantas vezes, né? A gente não vai falar aqui, mas quantas vezes nós estamos em casa, às vezes meio tristes, meio cabisbaixos, né? E aí vem aquele pensamento, ou vem aquela lembrança, vem aquela pessoa na nossa mente. A gente até vê a pessoa, né? Mentalmente a gente vê a pessoa. Que engraçado, eu lembrei de fulano, né? Aí com fulano a gente lembra das coisas boas. Ah, ele era tão divertido. Ele era uma pessoa tão boa, ela era uma pessoa tão generosa. Puxa, quanta saudade que eu tenho de fulano, né? Quanta coisa boa ele me trouxe, quanta coisa boa ela fez por mim. Como ela me ajudou, meu Deus do céu, naquela época, se não fosse ela, como é que eu estaria hoje? Então, são essas presenças, né? E esse conhecimento novo que o lado espiritual tem,
mais vívido, né? Que também vem para nos confortar. Os eleva, os conforta, os coloca no rumo e também a nós. Então, compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma, né? Porque ele achava que a família era dele, que eles eram propriedade dele, assim como nós, não é? Muitos de nós assim ainda achamos, né? Por isso os problemas, muitas vezes os problemas que existem, tirando as enfermidades de certas pessoas, né? Muitas vezes a nossa imposição, porque é mais velho, porque é sogra, porque é mãe, porque é avó, porque é bisa, né? Porque é não sei o que, é tia, é não sei o que, é, né? Quer botar lá o seu, né? Não, mas não, eu fazia assim, o certo é assim, né? Então, a gente já está compreendendo que não tem certo. O certo depende, o certo são as leis divinas. Isso é o certo. Agora, se bota a farinha antes ou depois, o fermento antes ou depois, se serve numa bandeja, se serve numa tigelinha, isso é de cada um, não é? Não vamos brigar por causa disso, né? Então, a gente já está entendendo isso, né? Então, ele conseguiu entender que aquele castelo de exclusivismo, quer dizer, era tudo para ele, ele era o senhor da família, né? Ele era uma pessoa que tinha nome, que tinha, era conceituado, né? Mas na família existia, ele, né? Tinha lá as dificuldades dele, né? Mas ele achava, né, que eles eram, vamos dizer assim, entre aspas, né, exclusivos dele, que ele nunca imaginou que ele pudesse voltar quando ele voltou e encontrar a família, a esposa, com outro companheiro, né, e tal. Mas isso ele entende, passou, né? E aí ele fala, órfãos de afetos terrenos, né? E conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal, que é Deus, né? Sim. Somente agora percebia quão distanciado eu vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Naquele momento, ele vê, né, a vida da família caminhando, organizada de outra maneira, né? Às vezes a gente fica falando assim, ah, meu Deus, se eu morrer amanhã, o que vai ser dessa família? Vai ser uma coisa horrorosa, ninguém sabe nada. Vai ser um horror, né? Que a gente se coloca, né, como aquela pessoa única que é capaz de resolver tudo, de fazer tudo funcionar, não é? E que sem você ninguém sabe fazer nada. Não é nada disso, gente. Nada disso, né? A gente, claro, nós temos o dever de ajudar, nós temos o dever de fazer. É prazeroso a gente compartilhar as coisas, fazer junto com os nossos familiares. Vamos aproveitar as coisas boas quando a gente está aqui, né? Para quando a gente for embora, eles tenham saudade de nós, pelo amor que eles cultivaram por nós, né? E não ser, vamos dizer assim, esquecido tão rápido, né? Porque é para isso que a gente trabalha, né? Para cultivar o amor, para amar, para doar esse amor, para transformar, né? Todos os sentimentos menos felizes em sentimentos felizes, né? Então ele enxerga isso e vê, né, que somente agora ele percebia quão distanciado de Deus ele se encontrava, né? Por isso que ele não dava atenção, ele não tinha o cuidado nas relações, porque ele estava sempre preocupado, ele tinha as questões, né, científicas, né, do trabalho dele, né, também, a gente sabe, enfim, mas o sentimento com a família
que ele pensava que existia, não era bem assim, né? Então, ele se sentiu órfão. Ele se sentiu órfão desse afeto, né? Então, isso foi uma dor muito grande para ele também. Não está passando. Gente, tem dia que esses caras, né? Esses caras aqui que trabalham no computador, Aro. Ai, ai. Foi. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados, né? Quer dizer, então, quando ele sentiu essa aproximação com Deus, quando ele entendeu isso tudo, ele começou a ver a natureza, a beleza da natureza, como a natureza conversa com a gente, né? Ele começou a ver toda essa beleza grandiosa, né? A beleza grandiosa que existia em nosso lar, que existe, né? Em nosso lar, e que ele não Uhum. conseguia ver, que ele não conseguia ver, porque ele foi para lá enfermo, né? Muito enfermo. Então, como a gente falou no início, ele só olhava para o seu umbigo. Depois é que ele começou a levantar a cabeça e começou a visualizar as coisas e deixar Deus entrar dentro dele, né, para que ele pudesse aproveitar tudo isso. Então, suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava, pouco a pouco, o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples da natureza adquiriam a meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigava generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então vivera em nosso lar como um hóspede enfermo, de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Veja só o que ele fala, né? Que ele vivia em nosso lar como um hóspede enfermo de um palácio brilhante. Você imagina estar num palácio brilhante, não entender nada do que é aquilo, não conseguir ver nada, enxergar nada da beleza que existe ali, né? Tão extremamente preocupado comigo mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Quer dizer, ele estava se referindo aí a quando ele estava antes, tá, gente? Para a gente entender. Ele estava ainda, por mais que ele tivesse recebido, ele ainda estava preocupado consigo mesmo. Estão entendendo, né? Sim. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Coisa que ele não tinha. A conversação espiritualizante, quer dizer, era uma conversa assim, né? Vamos dizer assim, as conversas eram conversas que não eram conversas que te levavam às alturas, que tiravam você daquela faixa mediana e te levavam para uma vibração superior. Não Então, edificava, né?
não edificava. E ele também não se sentia bem, porque quando a gente tem, né, uma conversa boa, quando a gente está aqui conversando, quando a gente está aqui todos prestando atenção, cada um refletindo, colocando, se alimentando desse material, né, que a doutrina espírita nos oferta, a gente está numa vibração superior, diferente, não é? Daquela que está quando você vai para a rua, que você vai no mercado e a fila é enorme, e os preços um absurdo, e o dinheiro da bolsa é curto. Então, a vibração é diferente, não é? Então, ele identifica, né, a conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. É como a água que a gente precisa beber, é como o alimento que a gente precisa comer para fortalecer o nosso corpo físico, para que o espírito que vive nesse corpo possa se manter bem, lúcido, equilibrado, harmonizado, com toda a capacidade que essa máquina humana dá ao espírito para que ele possa se relacionar. Tornara-se a conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra, enquanto ele estava lá no mundo espiritual, quando ele estava lá no mundo espiritual. Ele ficava se atormentando com as questões terrenas. Estimava, gostava das narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, né? Lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Quer dizer, ele não se preocupava com o que tinha ocasionado aquilo, mas sim em que ele poderia ser útil àquele que necessitava. Alguém quer falar alguma coisa? Depois a gente vai falar. Sim, pode falar. Ele modificou totalmente o foco do pensamento dele, né? O raciocínio dele modificou completamente da materialidade para a espiritualidade, né? Até saber da vida daqueles que estavam nas câmaras, que antes aquilo agradava a ele, já não era mais importante, né? Como que ele mudou Exatamente, totalmente o foco exatamente. do pensamento para outra coisa, né? Exatamente. É Ele como já não alguém tinha que mais essa chega hoje. curiosidade, né? Ele já não tinha mais essa Isso, curiosidade. Ele não queria saber o motivo. Ele queria ajudar, né? isso, Isso. exatamente. É como Uhum. alguém que chega, né? Vamos dizer assim, bate aqui a porta, machucado, pedindo ajuda. Aí eu abro a porta e falo assim, pô, tá tudo machucado, você tá toda machucada. O que foi isso? Senta aqui, mas o que aconteceu? Onde é que foi isso? Quem que fez isso em você? Não sei o quê. Em vez de procurar atender, pegar a medicação ou ligar para um hospital, uma ambulância, alguma coisa, para vir atender, né? Ele Porque eu tomou estou mais providência. preocupada em saber como aquilo aconteceu, o porquê daquilo, do que propriamente o que vale a pena, que é ser útil, que é o que a gente tem que fazer, é ser útil, né? É resolver o problema. Se depois Uhum. a pessoa quiser falar, fala. Se ela não quiser falar também, tudo bem. É. Não é? Quando uma pessoa é baleada e chega no hospital público, o
O médico não vai perguntar para ele, você é o ladrão, você é o assassino, você levou essa bala por quê? Peraí, fala primeiro, depois eu vejo se eu te opero. Ninguém vai falar isso, né? Então, Uhum. você tem que pegar a pessoa e tratar a pessoa como Boa. ser humano que ela é. Se ela é a vítima ou se ela é o algoz, a polícia, a justiça vai determinar e ele terá ou ela terá aquilo que ela merece. Mas o que você tem que fazer é dar o acolhimento, o cuidado que é necessário, fazer o que é preciso, né? Sem se importar com esses pormenores, né? Que no mundo físico as pessoas gostam, né, de saber, mas por quê? Mas por que fulano falou aquilo? Por que que ele falou daquele jeito? Ah, mas eu acho que é isso, mas eu acho que é isso, porque cultiva na gente, não é? Aquele lado. Fofoqueiro. É igual quando a gente vê o pessoal A que gente fica se mais, uma mais do que briga, um falar, negócio, né? Às vezes até é você não para vê, ter. mostra os alunos brigando na rua. A pessoa fica filmando e não vai lá tentar resolver, Não vai tentar lá apartar. Não, para fica tentar apartar filmando. aquilo, fica Não, filmando para poder mandar para alguma mídia e ser importante, é, ter não sei isso, quantos mil views, entendeu? Então, esse é, pensamento do homem, vamos dizer assim, de uma boa parte, não digo de todos, mas uma boa parte dos humanos, dos nós que vivemos aqui na Terra, né? Então, é isso que a gente tem que mudar em nós. Então, vamos lá. Em que ele podia ser útil? Eu já até me perdi. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições, né, das pessoas figuravam desprovidas de maior interesse. Não mais desejava saber o que lhes poderia, como lhe poderia ser útil. Deixa eu ver aqui. Eu hoje estou brigando aqui com o... Acho que passou. Ai, meu Deus. Passou, ainda entrou um negócio aqui que eu não sei o que é. É uns desenhos, né? Ele Não, é diminuiu aqui. propaganda, eu acho. Essa foi aqui. Essa foi a Só última. que ele diminuiu de Essa foi a tamanho, é. última. Eu não sei por que, mas tá falando tudo. Está escrevendo aqui embaixo. Enfim. É, o que você Espera aí, eu fala está aqui. vou interromper. Isso aqui tem explicação. Vida própria. Explicação, né, Valéria? Não, aí tá a mesma coisa, voltou do mesmo jeito. Vocês têm paciência, porque é só com paciência que a gente consegue superar a atividade externa daqueles que não querem aprender. Tem um lugar aí que chama Então, Legendas. eles. Tem uma parte aí embaixo que É, chama Legendas. Deve ser isso. Do lado de compartilhar. será que eu apertei É, sem querer? deve ser. Espera aí, deixa eu ver. E tá tão devagar hoje que, nossa senhora, é isso aí. Mas só que eu não estou vendo nada. Eu tenho que. Peraí. Eu Clica como tenho se que. você fosse fazer a reação aqui embaixo. Tem reações, compartilhar, depois tem legendas. Tem chat, reações, compartilhar e legendas. Deve ser legendas. O meu não tem Fica na legenda, não. O tela meu do. tem. Compartilhar, tem resumo. O meu também, resumo. Mas saiu O de já resumo. Não, saiu porque reações, aplicativos, quadro branco, Acho que a Denise falou habilitar que já saiu. resumo, não, cancelar. Oxe, bichinho, fala sério.
E olha lá, ainda saiu o que eu falei. Ai, meu Deus. Anotar. Deixa eu ver se tem aqui. Também não tem lá em cima. Gente, tá russo. Quem me dá um help? Se você, aí no seu não tem legendas, não, porque lá dentro, se você clicar nele, aparece o mostrar legendas. O meu está desligado. Aí você liga ou desliga. Não, não, nunca apareceu. E agora saiu, foi para uma outra página. Acho que o ícone da, É, são dois da Cs, são legenda o são ícone. 2 6. Olha, o Matheus está Peraí, falando aí que tá... alguma coisa O para o ajudar. Matheus está dizendo eu vou ver aqui. aqui. É esse mesmo lugar que eu estou falando, da legenda. Está em A dois Cs legenda nele no são ícone. 2C. Só que não está aparecendo para mim, não está aparecendo, Para mim não. também não. É na mesma linha que coloca Meu ativar Deus. o microfone, de interromper o vídeo, na Isso. mesma linha. Participantes, Ah, chat. tá. Mas só que não. Eu vou. Peraí. Vocês estão me vendo? Sim. Sim, Sim. Tá. Porque saiu Sim, aqui. estou te Peraí. vendo. Peraí. Olha, Gente, sumiu esta, completamente aqui. Eu vou. Peraí. Dá para atrapalhar. olha, o Só um Jorge. instantinho. Peraí. Peraí, só um instantinho que eu vou parar aqui. Some. Agora eu botei para gravar. Ó, Vamos lá. agora apareceu que está Deixa, gravando. Recording deixa, progress. deixa quem tiver aí que está sendo Está ajudado. sendo gravado agora. Sim, isso faz parte do nosso trabalho também, ajudar aqueles que precisam. Sempre. Ad- Não Adorei. riam, porque é verdade. Não Não, riam, é eu sei que é verdade. verdade. Eu sei que é verdade. Eu já falei, Então, eu estou rezando aqui, eu estou vamos fazendo lá. minha. Vamos lá para ver se eu consigo ler aqui, que eu não estou conseguindo, tá tão Mas grande. é antes Quem, disso, quem... Valéria. Não poderia eu mesmo, essa página? É. Não, Eu Ah, não, identificando? tá certo agora. Não, não, É, não, não tá identificando. não. É aqui, agora é essa. Identificando essa... Eu não leio essa Profunda palavra aí. transformação. Falou-me essa Narcisa. Então, identificando, quando a Narcisa era a enfermeira que trabalhava nas câmaras de retificação, né? E foi ela Uhum. que salvou, tirou o André Luiz naquele episódio que tem em Nosso Lar, quando ele vai ao lar dele, encontra a esposa dele, casada, e ele entra em choque, que ele vai lá para o umbral, é ela que o socorre, né? E é ela que vai ajudá-lo de retificação a trabalhar. Lembra que ele queria trabalhar como médico, ele chega querendo trabalhar como médico, ele era médico, ela falou, não, você vai começar É. limpando o chão, né? Então, Isso. ali ele foi quebrando aqueles grilhões dos sentimentos, né, cristalizados dele, né? Porque assim, uma coisa era o que você era na Terra, outra coisa é o que você é, né, como espírito. Então, vamos Sim. aprender a trabalhar, a ser humildes e tal, né? Então, identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. A renovação mental, né, que André Luiz fala e Emmanuel fala, é a transformação do sentimento e também do pensamento. É aquela transformação que faz com que você busque colocar em ação, né? Porque seu pensamento começa a se modificar e o seu sentimento a respeito das coisas também se modifica. Em tais períodos, olha só, em tais períodos
Extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal. Após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Olha só o que ela fala para ele, né? Ela fala que ele está fazendo a renovação mental. E que nesses períodos que quando a gente toma a decisão de mudar, né? Se todos aqui forem falar agora, todos vão dizer: eu tive milhões de dificuldades para poder conseguir mudar, dar um passo. Uhum. Quando a gente tem uma vida materialista e de repente, vamos dizer assim, né? A gente resolve começar a ler sobre espiritualismo. A gente vai para uma casa espírita, para um ambiente onde a gente ouça o amor, ouça as lições de vida, né? Do Evangelho de Jesus. Com uma outra concepção, com uma outra abordagem, né, que vai mudando a nossa mente, a gente percebe. Tem alguém falando aí, gente. Eu vou... Então, Eu estou a gente entrando de novo. Eu estou entrando. Que quando... Então, fecha teu microfone. Espera aí. A gente percebe o quanto de dificuldade nós enfrentamos. Vocês vejam, para a gente conseguir dar uma aula online, a gente tem muita dificuldade, porque tem muita interferência, né? Tem muita interferência. Então, a gente tem que ter muita Aqui, paciência. para mim, está dando eco. Para mim também. Sim, Eu vou sair. exatamente. Mas o Jorge está com 2 telas. Ah, ele está com 2 telas, então é isso. Sai só de uma, Jorge. Não, ele está com uma aqui. Saiu uma agora. Desliga, já até saiu o negócio daqui. Mas o que eu estou falando, gente, é que realmente, quando a gente quer fazer uma renovação, a gente tem muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade. E essa dificuldade que a gente tem aqui é uma dificuldade que a gente até, quem faz trabalho, quem trabalha nisso, a gente já sabe, a gente não se perturba muito, não. É chato para os outros que não estão habituados. Mas quando a gente vai fazer um encontro, vai fazer alguma coisa, tem muita perturbação. Você faz tudo direitinho, com a maior paciência. Aí, quando no dia seguinte você vai abrir o arquivo não quer abrir, o arquivo sumiu daquele lugar que você salvou. Olha, dá tanto problema que não dá nem para falar aqui. Mas quem faz sabe que é verdade. E da mesma forma, quando a gente está tentando estudar, quando a gente está tentando refletir em algo que vai trazer mudança para o nosso comportamento, para nós mesmos, que vai nos beneficiar, isso também traz muita resistência do outro lado, que não deseja. Eu não estou falando
que exatamente isso que está acontecendo aqui seja uma resistência espiritual. Eu não posso afirmar isso com todas as letras. Mas que existe uma resistência espiritual, existe. Com certeza existe. Porque a gente vê isso muito claramente, né? Então, é isso que também a Narcisa está falando. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. E em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação do Evangelho, quer dizer, ela pede a ele, não se esqueça de orar, de meditar, de falar com Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono das suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas de júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores, que você vai deixando para trás. E assim também acontece conosco. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Isso quer dizer que traz um certo entristecimento, um certo tédio, porque você busca se renovar, tem alegria, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, né? Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. As taças dele estavam vazias, porque antes as taças dele eram repletas das agonias do mundo, do controle, do desamor, do desequilíbrio, do egoísmo, da prepotência, da vaidade, e aí vai. Quando ele entende aquilo ali, aquilo esvaziou. E ele se esqueceu de encher a taça dele das bênçãos do doador divino. Então, ela chama a atenção dele para isso. Encha sua taça, e vamos pensar que ela está falando para a gente. Encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo, na terra do coração. Então, todos nós somos portadores da planta do Cristo, da árvore do Evangelho. A planta do Cristo é a árvore do Evangelho que está em nosso coração. Está em nossos corações. Então, ela lembra ele, né? Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Por isso que quando nós nos reunimos para falar de Jesus, para trazer os seus ensinos, para que esses ensinos se incorporem em nossa alma de vez, para que a gente mude, se transforme, tenha coragem para ser a gente, aquilo que a gente veio ser. Porque a maioria de nós não é aquilo que veio para ser. É produto do controle de um, da influência do outro.
da dominação dos terceiros, do medo, da baixa autoestima, de não crer em si próprio, que é capaz, que é possível, que é amor, que você é alegria, que você é esperança, que você é uma dádiva, que a vida que a gente tem é uma oportunidade maravilhosa e que não vamos ter nenhuma outra como essa. Então, vamos aproveitar, vamos valorizar esse tempo, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida. Não importa se estamos doentes, se estamos enfermos, se estamos no hospital. Eu sei que é difícil, eu sei que vocês vão falar, ela está falando, mas ela não está passando nada disso. Ninguém sabe o que a gente passa, e eu como não sei o que vocês passam. Mas todos nós temos sofrimentos. Uns sofrimentos aparentes, outros sofrimentos escondidos, ocultos, ou melhor dizendo, não que sejam escondidos, são ocultos do outro. E cada um tem aqueles sofrimentos que necessita. Mas aonde quer que estejamos e o que quer que esteja acontecendo em nossas vidas, não vamos perder a esperança. Vamos ter a certeza de que somos plantas vivas, assim como Paulo falou, que somos cartas vivas do Cristo, porque nós temos todas as leis divinas inscritas na nossa consciência. Nós só temos que lembrar delas, nós só temos que deixar elas falarem mais alto do que o mundo nos ensina, o que o mundo pede de nós. Então, é como ela fala aqui, vou repetir. Em períodos como que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, enquanto estamos na Terra, e mesmo depois que passamos para o outro lado, quando não estamos espiritualizados, o Evangelho de Jesus não parece mais do que repositório de ensinamentos comuns. Porque o que nós vamos no mundo? Os grandes líderes espirituais mentindo como os fariseus do passado. São os mesmos aí presentes, vendendo ilusões para os incrédulos, para os mais, vamos dizer assim, ignorantes no que deve sentir a vida. Então, ela continua. Quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência. À medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Então, à medida que esses sentimentos superiores vão penetrando a nossa intimidade, né, as lições do mestre são mais vivas em nós e ficam muito mais fáceis de nós fazermos, de nós nos utilizarmos dela, de nós praticarmos ela em todos os lugares que estejamos, não só em alguns lugares, mas em todos os lugares, em todo o tempo, enquanto estamos acordados, enquanto estamos dormindo. E isso é que vai nos elevar e nos proteger diante das intempéries do mundo, do sofrimento, da loucura, do desvario, do desequilíbrio, da violência, da estupidez. E aí ela continua, quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Caminhe confiante na tua caminhada, na tua jornada, na meta que traçaste antes de vir. E é isso
que nós temos que fazer, né? E aí, André fala, e conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, Narcisa diz, considerando o futuro próximo na carne. Ela iria retornar à vida física. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis, ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Ela fala para ele. E antes que ele pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas obrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Então, termina aqui esse primeiro capítulo, né? E aqui eu teria uns questionamentos, tenho uns questionamentos para vocês, mas nós já estamos no adiantado da hora, são 15 para as 7. Então, eu acho que vai ficar muito adiantada a hora se nós prosseguirmos, não é? Porque nós temos o nosso horário, né, que já até ultrapassamos Foi essas no grupo questões. Esperança. Exato, eu vou botar esses questionamentos no grupo, tá? Para que vocês respondam, porque vai ser importante a gente fazer esse debate, né? Não vai ser um debate, vai ser uma colocação. Se vocês quiserem colocar por escrito, se vocês quiserem colocar por áudio, que se for mais fácil também, mas vai ser muito importante que a gente possa ouvir vocês a respeito dessas perguntas. Eu não vou botar todas as perguntas juntas, não, tá? Eu vou botar uma por vez para ver que vocês respondem, tá bom? E aí fica mais interessante, assim. Então, eu vou terminar aqui com um resumo, né, do que é renovação. Eu até preparei mais um trecho, mas depois eu vou fazer uma gravação desse outro trecho, que eu sabia que não ia dar para dar hoje, e vou deixar no grupo, tá? Mas só depois que vocês responderem as perguntas, tá bom? Então, eu peguei aqui uma passagem de Paulo, Carta aos Coríntios, né, que fala: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. André Luiz alcançou a renovação mental pelas atitudes no bem e no amor que adotou em seu antigo lar. A sua renovação propiciou ser um cidadão de nosso lar, abrindo novos caminhos junto aos mensageiros. Renovação é crescimento, é libertação, perdão. Renovar-se não é lutar contra si, mas conquistar novos valores, sentimentos e pensamentos que o levam a ser melhores. Quem se renova alcança a maior das conquistas, o prazer de viver. Pense em Jesus, em Deus, que concede a cada amanhecer novas oportunidades de vida e crescimento. Agradeça por um novo dia, podendo hoje ser nova criatura. Que Jesus ilumine os nossos pensamentos e abençoe os nossos caminhos no bem. Vivemos o dia de hoje com a esperança e alegria,
olhando as pessoas com amor, com compreensão, com bondade, né? Para que isso possa se refletir, né, na nossa vida. Estamos aqui reunidos, buscando a nossa melhoria, buscando o nosso aperfeiçoamento, né? Cada momento em que temos contato com essas lições trazidas pelo mundo espiritual, elas são lições muito valiosas, que nós vamos assimilando pouco a pouco. Nem tudo eu pude colocar aqui por causa das interferências, né? Mas nós também temos que estar sempre preparados para as interferências, que elas existem sempre na nossa vida, né? Não haverá prejuízo, porque depois eu coloco no grupo. Mas eu peço que vocês releiam o capítulo, né? Aí depois que a gente conversou aqui, o que nós pudemos conversar, né? Que pôde abrir um pouco mais de horizonte, vamos dizer assim, para nós, que isso possa fazer parte de uma nova perspectiva para a nossa vida e que a gente possa responder as perguntas baseado nisso. Vamos ler de novo, vamos juntar com o que a gente entendeu daqui. Vocês podem acrescentar muito ao que foi dito aqui hoje, né? É pena que o nosso tempo é curto, sempre precisa um pouquinho mais, mas nós temos que também aprender a respeitar, né, os limites da hora para não prejudicar ninguém. Então, eu vou pedir à nossa irmã Jane que faça a nossa prece final. Valéria, Sim, querida, é, pode falar. mas você tinha gravado antes, não tinha? Não, a gravação está sendo feita. Eu vou colocar a Não, gravação. eu estou dizendo, você gravou o texto ontem e colocou Não, eu gravei, eu fiz o áudio. Eu pretendo fazer o áudio de todos os capítulos. Pois é, É que porque eu eu não ouvi o tive áudio. tempo, eu não tive tempo para fazer o primeiro, aí eu fiz quer dizer, o prefácio, e aí depois eu vou fazer, que eu acho que quem quiser escutar também pode escutar. Fica a critério de vocês. Mas ler é imprescindível, né? O livrinho na tela, vamos dizer assim, eu mandei o livro, né? Quem tiver o livro em mãos, melhor ainda, é imprescindível, né? Mas é isso, vou pedir a Jane para fazer a nossa prece e agradecer a todos vocês a paciência, né? Mas essas coisas acontecem. E treinam a nossa paciência. Exercitam. Graças a Deus, Jesus amado, obrigada, mestre, por essa tarde feliz, em que aprendemos, revivemos ou reaprendemos tantas lições, bastante adequada para a nossa vida terrena, essa existência que ora vivenciamos. E queremos rodar ainda a tua bondade infinita, que possamos, Senhor, ter em mente, guardar, revisitar sempre esse aprendizado realizado na tarde de hoje. E a sabedoria de saber utilizá-lo naqueles momentos adequados, nos dias em que temos mais necessidade de mostrarmos tudo aquilo que aprendemos na realidade do nosso viver. Abençoa a todos nós que aqui estamos, mestre, e aqueles que não vieram. E, mais uma vez, muito obrigada. E se conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada pela presença de Obrigada. vocês, Obrigado. tá? Tchau, gente. Semana que vem. Valeu, obrigado. Obrigada a todos. Semana que vem não haverá aula.
Retornaremos em abril, tá bom? Transtorno É aí se eu um... causei alguma coisa. Nada, que Tá. isso, nada. Não. O problema Ô, foi aqui Valéria, mesmo. Boa Páscoa Oi. para você. eu acho Olha, que Boa Páscoa, naquele O áudio, beijinho, Matheus está Matheus, querido. falando. finalzinho. Só um Matheus, instantinhos. fala, Matheus. Quem quiser ir saindo, Nada, fala, era só falar Matheus. que eu acho que naquele áudio cortou o finalzinho. Finalzinho, o Qual áudio está áudio? sem Ah, finalzinho? o áudio que a Valéria gravou, é verdade. O Cortou áudio o final. do capítulo, Finalzinho? eu acho que na edição cortou o finalzinho do capítulo. Ah, não, não fiz edição, não. Eu não fiz. Depois eu vou verificar, porque eu não escutei, né? Eu, Cortou o finalzinho, pode sim. ser que quando eu passei para o YouTube, pode ser que pode ser que lá é que tenha acontecido isso. Mas eu tenho até o áudio sem ser feito no computador, só no computador. Tá. Ok, travou tudo lá. Ok, vamos sair para não Tá. travar mais. É. Um beijo. Minha mãe está mandando um beijo para todos. Ela Show! está aqui Não quietinha. queremos travar mais as nossas vidas. Sabemos Tchau, que Valéria. temos que Obrigado. ir Beijo a adiante. todas. Semana e boa Beijo, Páscoa. beijo, Beijo, boa obrigada. Páscoa. Obrigada para gente. todos. Tchau. Obrigada, Bom fim de semana gente. para Fiquem com todos. Deus. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Cadê a Tchau. Lelinha? Hein, Constância? Cadê a Constância? Ela saiu. Já saiu. Essa. Ela saiu. Ih, caramba.